Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no canal da Sociedade Rural de Maringá, Inova Agro, sempre trazendo temas muito legais. E hoje nós vamos falar de apicultura, gente, a importância, né, da cultivação do mel, das abelhas para a produção, economia. Você que é um apicultor ou que tem vontade de trabalhar com apicultura, vamos aprender mais sobre este importante assunto, viu? Para falar sobre isso, quem entende, lógico. Nós convidamos Wagner Gaziero, ele é consultor do Sebrae em apicultura e meliponicultura. Bem-vindo, Wagner. Que bom que você está aqui. Olá, tudo bem? Satisfação estar aqui. Que legal. Bom, já teve uma palestra, né, aqui na Expo Engá falando deste assunto, e tudo que acontece nas palestras também é assunto aqui no podcast, para que vocês possam rever e conhecer e saber o que está acontecendo aqui na nossa feira agropecuária. E eu até estava conversando aqui com o Wagner antes da gente começar, há uns 3 anos atrás, surgiu um alerta para a produção das abelhas e da apicultura, porque os agrotóxicos não estavam fazendo muito bem para elas, e na época estava matando as abelhas. E elas têm um papel muito importante para a agricultura, inclusive, e isso, graças a Deus, parece que mudou, né, Wagner? Isso mesmo. Então, para toda a produção de alimento no mundo, mais de 80% é devido à polinização realizada pelas abelhas. Então, sem abelhas ia diminuir muito a quantidade de alimentos disponíveis no mundo. Então, dada a importância que tem a abelha para o ser humano. Né? E alguns anos atrás, nós tivemos, há 3 a 4 anos atrás, uma mortalidade muito grande das abelhas, principalmente por causa da ação de alguns pesticidas, né, agrotóxicos que são utilizados na produção de soja, de milho, né, e dentre eles o fipronil, que inclusive após esse episódio foi feito um projeto de lei onde foi proibido nacionalmente o uso desse pesticida, o fipronil. Então acabou amenizando e diminuindo em larga escala essa mortalidade das abelhas. Então foi um período bem crítico, né? Então o apicultor mesmo teve um desânimo muito grande porque perdeu muitas colônias, né, para a produção, mas que graças a Deus os nossos congressistas, né, entenderam a situação, poder público, e acabaram proibindo principalmente esse pesticida. Exato. E é importante dizer sobre isso, inclusive, que a agricultura, né, pode conviver perfeitamente, aliás, deve, com a criação da apicultura dentro da lavoura. Com toda certeza. Hoje nós temos vários estudos, inclusive da Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que mostra o quanto se produz a mais de soja, de milho, de outros cereais por meio da polinização das abelhas. Inclusive tem vários estudos que comprovam isso, né, que o milho produz até 30% a mais, a soja chega a 25% a mais, dependendo da variedade, devido à polinização. Então são atividades que elas podem coexistir, podem trabalhar juntas, desde que o manejo seja feito correto, tanto na parte da agricultura, na produção de grãos, quanto na parte da apicultura também. Bom, então vamos falar de produção, né? Que é isso que o apicultor quer saber. Quais são os fatores que influenciam para uma alta produtividade na apicultura? Então hoje são 3 fatores, a gente até chama do programa do tripé da alta produtividade, né? Então primeiramente a parte de padronização de colmeias. Então no Brasil os apicultores têm essa mística de cada um ter seu padrão, mas existe um padrão internacional que é o Langstroth, que foram feitos vários estudos que comprovam que a abelha através daquele espaço consegue atingir alta produtividade. Então a primeira coisa é padronizar colmeias. Outra situação é identificar floradas com potencial de produção de mel, né? Então a gente sabe que tem muitas matas que não produzem mel, então tem que implantar, né, flores que a gente chama de pasto apícola, né, de plantas melíferas que produzem mel. Então tem muitas propriedades que têm áreas abandonadas, que o produtor não tem atividade na área, e ele pode, por exemplo, em 1 hectare de terra, implantar 900 plantas de capixingui, que é uma planta de pasto apícola, que ele pode tirar aí 2.500 quilos de mel em um único hectare. Como que é o nome? Capixingui. Capixingui. É uma delas. Tem capixingui, tem uva do Japão, o louro branco, né, que são espécies que são produtoras de mel. Então, num pequeno espaço da propriedade, ele pode ter uma alta produtividade, desde, claro, que faça esse manejo correto e implantação correta dessas plantas. Né? Além disso, a gente trabalha também com a parte de melhoramento genético, né? Então, assim como boi, gado leiteiro, gado de corte, a apicultura também tem melhoramento genético, principalmente para rainhas. Então, hoje a gente adquire rainhas de fornecedores de rainhas idôneos, né, que vão garantir uma alta produtividade, porque vai ter material genético legal nesses apiários. Bom, você está falando muito de manejo, né? Sempre com o manejo correto, sempre saber como isso impacta na produção.
Impacta muito. E outro fator muito importante é a alimentação. Então, o produtor acha que não precisa alimentar a abelha, mas a abelha é como qualquer outro animal, como Sim. gado, como cachorro que tem em casa, né? Então tem que alimentar. Então, nos períodos de escassez de florada, quando falta néctar, quando falta pólen, para você manter o enxame vivo e bem, tem que alimentar a abelha. Então, essa é uma mística que o produtor demora para entender. E quando entende, ele se torna profissional e passa a ter um plantel que tem uma produtividade maior, porque fica sempre parelho, né, e com capacidade de produção. E o manejo a alimentação se trata exatamente disso que você falou, ter esse pasto apícola para ela poder se alimentar e produzir. Não só o pasto apícola, a gente trabalha com alimentação artificial também, porque o que acontece? Chega no período de inverno, não tem néctar no campo e nem pólen. Não tendo néctar, a gente busca alternativas. A gente vai buscar um açúcar VHP, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, que vai substituir o néctar. Perfeito. Mas ela não produz o mel desse açúcar. Então isso que é o legal, você vai manter a abelha, mas não vai interferir na qualidade do produto. E quando falta pólen na natureza, que é o responsável por produzir novas abelhas, a gente criou, por meio de universidades e pesquisas, um bife proteico, uma pasta proteica, que ela tem a mesma formulação e imita o pólen. Então acaba mantendo a postura na colmeia e o açúcar acaba mantendo o café, o almoço e a janta dela. Olha, gente, importante cuidar das abelhinhas com a comida certa, né? Vamos falar de genética? Como que a genética dessas abelhas impacta nessa produção? Impacta muito, principalmente na produtividade de cada enxame, porque tem caixas que produzem 10 quilos, caixas que produzem 50 quilos, e o produtor acaba quebrando essa alta produtividade. Quando nós introduzimos uma genética de qualidade, a gente faz um emparelhamento dos enxames. Então, todas as caixas vão produzir bem e vão manter a alta produtividade. Então, o produtor consegue ter uma rentabilidade boa. Porque se você tem uma caixa que produz pouco e que produz bastante, você alguma coisa está errada. Então você acaba quebrando a tua lucratividade na atividade. Isso. Então a gente faz esse parelhamento com o material genético adequado. Exatamente. É um cruzamento igual boi. A mesma coisa. Mesma coisa. Então quem produz rainhas, eles produzem com melhoramento genético, então eles fazem produção de zangões, que fazem a fecundação com determinada produção, seja para produzir mel, seja para produzir própolis, seja para produzir pólen. Então ela já vem pronta para produzir o produto que você quer extrair da colmeia. Então você acaba conseguindo fazer esse emparelhamento das colmeias para ter uma produção elevada e alcançar alta produtividade. Isso é uma boa prática que o apicultor deve ter, ficar de olho nessas produções, emparelhar elas para todo mundo produzir bem, ao mínimo, né, legal. E quais são mais outras boas práticas que o apicultor deve ter para poder produzir mais? Algumas práticas. Então, o Brasil ele tem uma quantidade de florada e climas muito diferenciados. Né? Então, nós temos que identificar o que tem acontecido na sua região, qual a florada que tem na região, principalmente, para você desenhar o seu calendário de pasto apícola. Então, através do calendário de plantas melíferas, de pasto apícola, que a gente chama, que eu vou determinar o meu manejo. Então, é muito importante ele se tornar profissional para poder criar o seu calendário e saber a época que ele tem que alimentar, saber a época que ele vai ter que sequenciar o enxame para fazer ele crescer e assim conseguir fazer uma safra boa tanto de mel, quanto de própolis, quanto de pólen ou qualquer produto que tenha lá na colmeia. As questões climáticas influenciam? Com certeza, todo produtor que pretende trabalhar com apicultura, ele tem que olhar a previsão climática todos os dias. Porque uma semana de chuvas, por exemplo, com 100 mil abelhas numa colmeia, ela vai comer tudo que tiver lá dentro. Então, o que acontece? Ele tem que se antecipar a esses problemas. Então, ele vai lá fazer uma alimentação de subsistência para que a abelha não coma o mel, sim vai comer um açúcar, por exemplo, que é bem mais barato que o mel, e após a chuva ele vai poder colher o mel normalmente. E, obviamente, que essas questões climáticas afetam as floradas, que vai afetar. Claro, toda chuva, ela lava o néctar das flores. E o néctar das flores, para se recuperar, para ter produção, vai levar uns 10 dias de sol. Então, o produtor tem que se antecipar a isso para saber o período que ele vai ter escassez de produção, escassez de néctar, né, ou período de chuva que vai atrapalhar a produção dele. Bom, falamos de manejo, falamos de condições climáticas, né? E tecnologia, ferramentas, o que tem hoje no mercado que pode ajudar na produção? Hoje é bem legal, porque a atividade da apicultura, assim como qualquer atividade pecuária ou da produção de cereais, ela tem financiamentos, né, específicos para você iniciar na atividade, tanto para custeio, para produção, quanto para investimento em equipamentos.
né? O Brasil ele demorou para acordar com a apicultura, né? Verdade. Mas acordou. Então, nos últimos 10 anos, as próprias universidades fizeram muitas pesquisas. Hoje nós temos equipamentos modernos para trabalhar com a apicultura. Temos os melhores macacões do mundo para trabalhar com a apicultura. Seguro. Hoje você tem macacão que você vai sem nenhuma vestimenta por baixo, é 100% antiferão e passa a ventilação. Então, é muito agradável de trabalhar com a apicultura. Então, se modernizou muito. Então, o Brasil já está na frente. Aqui, Maringá mesmo é uma das sedes das 2 maiores empresas fornecedoras de equipamentos do Brasil, né? Equipamentos de ponta, com registro no mapa. Temos a maior exportadora de mel do Brasil aqui em Maringá também, né? Então o Paraná ele se destaca na produção, se destaca em tecnologia e vem se destacando em organização, principalmente por causa de parceiros como Sebrae, IDR, Senar, que vem fazendo um trabalho de organização, tanto da produção quanto da cadeia como um todo. Você está falando de roupas, né, que podem ajudar. Isso é fundamental, né, no manejo e para o apicultor. Todo o IPI é fundamental. E assim, como eu falei... É o mais importante nessa... É o mais importante, né? Porque nós temos a abelha Apis africanizada, que ela, assim, ela foi uma mistura da abelha europeia e da abelha africana, que eram mansas, né, abelhas dóceis, mas que com essa mistura, com essa segregação, ela acabou ficando agressiva. Então nós temos uma abelha bem agressiva. Então o IPI, né, macacão, luvas, botas, é muito importante nessa atividade. Bom, né? Você está falando da abelha brava, né, desse tipo. E aí eu entro exatamente nessa questão. A sanidade das abelhas interfere na produtividade? Como que o apicultor lida com isso? Aqui no Brasil, como nós temos essa abelha Apis africanizada, que foi essa mistura, ela é uma abelha extremamente sadia, então tem o ponto forte. Então o Brasil é um dos únicos países livres de antibiótico no mel. Então, para você ter ideia, a abelha europeia, que tem na Europa, tem no Canadá mesmo tem a abelha europeia, ela precisa se dar antibiótico para ela para poder produzir, porque ela é uma abelha muito doente. Já no Brasil, não. A nossa abelha ela é extremamente resistente e rústica, altamente produtiva e não precisa de antibiótico. E por isso que o nosso mel do Brasil é extremamente valorizado lá fora. Bom. É tão bom. É tanto que hoje 95% do mel produzido no Brasil é exportado. E como que o apicultor ele pode trabalhar com... É um tipo de abelha que você falou que ela é saudável e boa, mas ele também tem que ajudar nesse processo. Na verdade, não. Não? Na verdade, não. No Brasil é a única espécie que tem. Então, quando fez o cruzamento da abelha europeia com a africanizada, ela ficou uma abelha única, né? Então, apesar de ser considerada uma abelha exótica, essa junção aconteceu no Brasil. Então, dá para dizer que é uma abelha nossa, que só tem aqui. Olha. Tá? Então, ela criou essa rusticidade, mas compensação ela também é agressiva. Então, por isso que você tem que ter um manejo adequado. E quando ela está estressada, ela produz menos? Não, na verdade não. Não? É o sinônimo da agressividade, às vezes até ela produz mais. Então, nós temos uma abelha agressiva, mas altamente produtiva. E essa agressividade você ameniza com o manejo correto, com a fumaça correta e com o bom trabalho dentro do tripé da alta produtividade. Que é isso que a gente está falando, de uma boa alimentação e cuidar dela. Que bacana, quanto mais estressada, mais ela vai produzir mel. Existe o número ideal de colmeias para a produtividade? Na verdade, assim, tem um número ideal por apiário. Apiário. Então, a gente recomenda em apiários fixos 30 colmeias por apiário. E em apiários de polinização externa, que eu vou fazer uma migração, até 50 colmeias por apiário. Tá? Isso falando da abelha Apis africanizada. Tá? Nós temos também no Brasil as meliponas, né? Ou as trigonas, que são as abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas aqui do Brasil. Tá? Então, além das abelhas com ferrão, que é a Apis africanizada, nós temos uma série de meliponídeos e trigonas, que são as nossas abelhas nativas, que são mais de 300 espécies que tem no Brasil. Aqui no Paraná são quase 30 espécies, né? Que daí produzem um mel com menor quantidade, mas com agregação de valor muito maior. Então, por exemplo, a abelha Apis africanizada que ferroa, ela produz aí de 50 a 100 quilos por colmeia. Tá? O valor por quilo vai hoje em torno de 12 a 15 reais o quilo para o produtor. Já as trigonas e as meliponas, elas produzem 1 quilo a 3, ou às vezes 4 quilos por colmeia. Mas o valor do quilo pode chegar até 200, 300 reais o quilo do mel da nossa abelha nacional. Que é um mel mais fármaco, né, mais considerado para a saúde da pessoa, mais medicinal, né, e extremamente especial. São 30 espécies de meliponídeos ou trigonas. Então, são várias espécies que tem, tá, que produzem. As meliponídeos, elas produzem um pouco mais, 3 a 4 quilos. Enquanto as trigonas, elas produzem aí 1,5 kg a 2 quilos por colmeia. Tá, então, levando em consideração os tipos, né, que altera, obviamente, a produção, como que vocês numeram isso por hectare, uma média de colmeias para o apicultor
ter na propriedade dele, Então, por área? Então, para você ter ideia, a referência bibliográfica hoje fala que você pode colocar no máximo 6 colmeias por hectare, em 10 mil metros quadrados. Se você implantar um pasto apícola com plantas melíferas que produzem mel, por exemplo, se eu colocar 900 plantas de capixingui em 1 hectare, eu posso colocar 50 colmeias no hectare e colher 50 quilos por colmeia, tá? Então, por isso a importância de você conhecer de plantas melíferas e fazer a implantação correta numa área determinada para a produção. Tudo isso interfere, né? Muito. A quantidade vai de acordo com o que você tiver de alimento para ela e assim, é uma cadeia, é um sistema. É um sistema. Que tem que funcionar junto. O que o apicultor mais erra? Quais são os principais erros que o apicultor comete e que afetam a produtividade, Wagner? Principalmente querer fazer de tudo e acaba não fazendo nada. Ou seja, o apicultor, para ele ser profissional, ele tem que se preocupar em produzir mel. Sim. Mas muitas vezes o que ele quer? Ele quer fazer a sua caixa, ele quer fazer o seu equipamento, e sendo que tem marcenarias que fazem, tem a universidade que já estudou um equipamento que é eficaz para a atividade, então a gente chama do professor pardal, né? Quer fazer de tudo e acaba não fazendo nada correto. Precisa deixar de ser caseira a produção. Isso mesmo. Ser mais profissional. Mais profissional. É o principal erro. Na produção, que daí ele vai ter resultado satisfatório. Que ele vai ter uma renda boa para viver disso. Muito boa. Por exemplo, né, se eu tiver 100 colmeias hoje dentro do tripé da alta produtividade, produzindo mel e própolis, eu consigo tirar uma renda aí que varia de 5 a 7 mil reais por mês, tá? Trabalhando em média 30 dias no ano. Então é uma atividade altamente rentável, lucrativa. Eu posso conciliar com outras atividades porque vai me pedir pouco tempo de trabalho. Vai me exigir pouco tempo de trabalho na atividade. Verdade. E isso, claro, levando em consideração que não se faça nada em casa e procure, então, né, profissionais para fazer. Você falou que o Paraná é um dos principais produtores de mel do Brasil. Qual região? O Paraná, e por quê? O Paraná como um todo, ele já vem na liderança tanto da produção quanto da exportação, intercalando entre primeiro e terceiro lugar já há 20 anos. Então o Paraná domina a produção. A produção de mel no Brasil começou nos 3 estados do sul, começando no Rio Grande do Sul, com as imigrações, né, porque na época vieram abelhas italianas, alemães, polonesas, né, então junto com os imigrantes. Chegou, né? Aí depois, um pesquisador da USP de São Paulo foi para a África, né, pegou algumas rainhas lá na África, que ele gostou das abelhas africanas, trouxe para o Brasil e dizem as pesquisas que acabou escapando algumas matrizes, que acabaram cruzando com as abelhas europeias, e como ela era muito rústica, acabou tomando conta do território nacional. Né? Então, por isso que é a abelha apis africanizada, que é a mistura da europeia com a africana. Navios negreiros. Isso mesmo. Então, o sul do Brasil é o maior produtor. Os 3 estados do sul do Brasil são o maior produtor. Porém, o Nordeste vem crescendo a cada ano. Então, a gente está vendo que nos próximos 5 anos o Nordeste vai passar a produção do Sul. Por quê? Principalmente pela ação dos agrotóxicos. Então, devido que a agricultura aqui no estado do Sul é muito forte, né? Então teve muita mortalidade, então acabou diminuindo bastante a produção. E já o Nordeste brasileiro quase não tem, né? Muita caatinga, né? Então, os entrepostos exportadores aqui do Sul estão abrindo filiais no Nordeste, justamente pensando no mel orgânico, né? Na menor disponibilidade de agrotóxicos da região, que facilita a maior produção também. Então, essa é a principal questão. O fator climático não tem relação. O fator clima, ele altera se você não tiver um manejo correto. Ou, claro, se der um ano que chova 3, 4 meses sem ter intervalo, aí vai atrapalhar a florada, com certeza, tá? Mas hoje a principal questão é o agrotóxico. Não é que seja um problema a agricultura, hipótese alguma. Elas podem coexistir se você tiver o manejo correto da agricultura, né? Fazer aplicações principalmente na parte da tarde ou à noite não vai interferir no trabalho da abelha, né? Em compensação, a abelha vai polinizar soja, polinizar milho, que vai produzir a mais. Com certeza vai produzir a mais. Só benefício. Só benefício. Por que a abelha jataí é tão queridinha dos brasileiros? A abelha jataí, ela é apaixonante, tá? Porque é fácil de trabalhar, você pode ter uma quantidade muito grande de colmeias ao redor da casa, que ela não vai te incomodar, ainda vai aumentar a produção de flor, de frutas, né? Vai polinizar, e o mel é extremamente saboroso. Claro, o que define o sabor do mel são os tipos de florada que tem, mas ele tem uma característica muito suave, o mel da jataí. Tanto que é um dos méis de abelha sem ferrão que mais se comercializa hoje no Brasil e que se mais tem demanda para comercialização. É uma dica para o apicultor ter a jataí? Com toda certeza. Hoje a maioria dos apicultores também são meliponicultores, né? Então casam as duas atividades, porque a atividade da meliponicultura, como eu falei, você pode ter muitas colmeias ao redor de casa, né?
que facilita o trabalho, né? Facilita para cuidar, e você pode ter uma renda extra muito boa, porque enquanto o quilo do mel da Apis está aí de 10 a 15 reais, o quilo do mel do Jataí hoje varia de 80 a 150. Uau, é então, muito diferente. A agregação de valor é muito alta. Então, você precisa vender 15 quilos de mel da Apis para compensar 1 quilo do Jataí. Mas a Apis produz mais. Produz mais, claro, Entendi. com certeza. Aí a Jataí ele é mais valoroso, mas ela produz menos. Produz menos. Então, seria um complemento. Um complemento, tá? bom complemento, Isso hein? mesmo. E a vantagem principal é que é muito pouco trabalho, sabe? Então, o Jataí você vai alimentar 1 ou 2 vezes no ano e fazer 1 ou 2 colheitas. Então, é muito pouca mão de obra. O custo, tanto fixo quanto variável da atividade, é muito baixo. Então, por isso que ela vem para complementar e agregar valor. E ela é mansinha, né? Extremamente mansa. Porque chega a ser um animalzinho de estimação. É isso mesmo. Tem. Tanto que hoje se faz, nós das equipes técnicas do Sebrae, IDR, Senar, a gente faz muito trabalho nas escolas com abelha sem feijão, já estimulando as crianças a trabalhar, a gostarem das abelhas sem feijão, que realmente é a nossa abelha nativa aqui do Brasil, né? Não que a outra não seja importante. A Jataí é nativa? A Jataí é nativa. Todas os meliponídeos sem feijão aqui no Brasil são nativas, são as nossas abelhas realmente, né? A outra foi criada aqui, né, através desse cruzamento. Tá? Legal. Lembrando que aqui no Parque do Ingá, vocês que vão aos finais de semana visitar o nosso parque, tem um setorzinho bem na entrada ali, que tem as colmeias, né? Isso mesmo. Para que as crianças possam ver e entender como que é a produção do mel e a importância delas para a nossa sobrevivência. Isso mesmo. Inclusive. Ô Wagner, alguma coisa que você gostaria de salientar, que nós não falamos para os apicultores e para melhorar a sua produção de mel? Acho que é legal falar da importância dos apicultores se reunirem, principalmente em associações, cooperativas, né? Que hoje tem muito recurso público que pode ser acessado, né? Para estruturar as atividades do município, né? A gente sempre fala que sozinho a gente pode até crescer rápido, mas em conjunto a gente vai mais longe, né? Então, a oportunidade dos apicultores se reunirem, né? Buscar informação, buscar tecnologia, porque é uma atividade que ela não é nova, mas é nova no cenário financeiro principalmente, né? Mas que está crescendo ano após ano e é uma alternativa muito viável para a propriedade rural, tá? Que vem complementar a renda ou às vezes até se tornar a renda principal do agricultor. Então a gente vê em épocas de crise da soja, do milho, é uma atividade que supre a necessidade financeira do agricultor. Então é uma atividade a ser considerada. Muito, muito. E quem quiser saber mais, vocês têm algum Instagram, site, onde o apicultor possa entrar agora e saber dessas associações, desses encontros que vocês têm? O próprio Sebrae? O próprio Sebrae tem, né? Você pode acessar o site do Sebrae, vai vislumbrar todos os trabalhos que tem com a apicultura. Importante. Hoje tem consultores extremamente capacitados para orientar sobre a apicultura, também como os outros órgãos, como o IDR, o próprio Senar. O Senar hoje está com o programa de ATEG no estado, iniciando um piloto de ATEG, que é de assistência técnica também, porque o estado tem muito produtor de mel, mas ainda é muito carente de profissionais. Então, busca informação, né? Busca os profissionais para você poder desenvolver e crescer com essa atividade maravilhosa. Legal. Wagner Gaziero, consultor do Sebrae em apicultura e meliponicultura. O nome é grandão, mas é doce. Wagner, obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bem-vindo em Maringá, até breve. E fica aqui com a gente que tem mais episódios maravilhosos aqui.